noite, novamente, graça e paz do Senhor Jesus no seu coração. No domingo passado nós não estávamos aqui, porque o nosso culto de celebração foi juntos, lá no acampamento Panorama. E que tempo precioso, né? Que benção. Quero chamar a Miti aqui, por favor, à frente. Ela tem um testemunho, irmãos, a compartilhar com vocês. E eu vou ficar aqui do lado dela. Amém? Amém. Vim aqui no meio. Por cima. Isso mesmo. O que aconteceu? Boa noite. Eu não sei nem. Estou nervosa. Eu queria falar que eu resolvi e aceito Jesus na minha vida. Eu creio e amo muito Jesus e me entrego minha vida a Jesus. Desculpa que eu fico nervosa, gente. Irmãos, na terça-feira nós tivemos um tempo muito precioso. Vocês sabem, a gente tem desenvolvido uma caminhada já há um tempo. Meti tem chegado na igreja, já é parte da família, lógico. E a gente iniciou uma caminhada juntos de estudo bíblico. E nessa semana, na terça-feira, ela tomou a decisão consciente, à luz das Escrituras, e entregou a vida dela para Jesus. Então, uma salva de palmas, irmãos. Glória a Deus, essa celebração. Isso, glória a Deus. Isso é um motivo, irmãos, de celebração. E agora ela segue, eu falei para ela, a fé cristã não é uma maratona de 100 metros rasos. É uma corrida por toda a vida. E agora ela segue os passos na direção do batismo e é cada dia mais firme seguindo os passos de Jesus. E uma coisa que eu disse para ela, irmãos, é que a igreja, preste atenção, tem a responsabilidade de acolhê-la entre nós, de cuidar dela e de prover meios, recursos para que ela cresça e seja edificada. Amém? Então, dê uma atenção para isso que eu estou dizendo para vocês, mas disse para ela que ela também tem responsabilidade com essa comunidade, com essa igreja, de permanecer firme, irmãos, de caminhar junto conosco. Afinal, é na comunidade de fé que nós crescemos. É na comunidade de fé, é na igreja que nós amadurecemos, que nós vivemos experiências uns com os outros e com Deus. É na comunidade que a nossa fé, irmãos, é alimentada. Então, o nosso desejo e oração, seja muito bem-vinda, viu? O nosso desejo e oração é que ela cresça, irmãos, se desenvolva e seja uma bênção na igreja e no reino de Deus. Amém? Vamos orar por ela? Fique de pé no seu lugar. Mais uma vez, por favor, estenda as mãos aqui para frente, abençoe a vida da Miti nessa nova jornada, nessa nova caminhada, seguindo os passos de Jesus, que ela permaneça firme e seja cheia do Espírito Santo e abençoada por Deus. Pai, nós te louvamos. A sua palavra nos ensina que há festa no céu quando um pecador se arrepende e se volta para o Senhor. Obrigado pela vida da Miti. Obrigado pela decisão consciente que ela tomou essa semana de crer em Jesus e de recebê-lo, de entregar a vida para Ele, recebê-lo como Senhor
e Salvador da sua vida. Nós nos alegramos. Pai, nós abençoamos a vida da Miti, como igreja do Senhor, como família de Deus. Nós a abençoamos, acolhemos aqui e clamamos, pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a cuidar dela, acolhê-la e prover, Deus, os recursos necessários para que ela cresça, amadureça, se desenvolva e seja uma bênção na vida dessa igreja. Ó Deus, e seja uma bênção onde ela estiver. E que ela, Senhor, firmada em Ti, firmada na Tua palavra, ela permaneça. Ó Deus, e também contribua para o crescimento e para a edificação do corpo de Cristo. Nós oramos juntos, nos alegramos, ó Deus, e exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é fiel, e é o Senhor quem tem feito a obra no coração da Miti e também nos nossos corações. Ao Teu nome toda honra, todo louvor e toda glória, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Deus abençoe, viu? Amém, irmãos. Nós daqui a pouco temos batismo, hein? Ô, glória! Que bênção, hein? Glória a Deus, é a família crescendo, irmãos. Amém. Irmãos, no domingo passado, desculpe, como eu estava mencionando, nós não estávamos aqui, nos reunimos no acampamento Panorama. Foi o culto de nomeação e Santa Ceia. Alguns irmãos fizeram uma caravana. E muito obrigado, isso alegrou muito o meu coração. E eu estava tão assim, empolgado lá, que na hora que chamou meu nome, Igreja Evangélica Hollins de Três Lagoas, Pastor Fábio Guerra. Irmãos, a turma levantou, fizeram barulho, comemoraram, e eu estava tão, sei lá, estava com a cabeça no mundo da lua, desculpa, que eu não percebi. Depois uma pessoa veio falar para mim, pastor, nós fizemos uma agitação, um barulho, o senhor não percebeu. Mas obrigado, viu, pelo carinho, obrigado por aqueles que se esforçaram e estiveram lá, fizeram uma caravana. Nossa, foi um tempo muito especial. E alegrou também muito o meu coração, irmãos, a presença da Patrícia lá. Porque a gente não tinha certeza se ela teria condições de participar, mas ela foi junto com a Esther e eu fiquei assim, muito feliz. Isso alegrou muito o meu coração. E esse tema, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Tempos. Ih, tá fraco. De novo, 1, 2, 3. Tempos de refrigério. Isso, amém. Esse foi o tema, irmãos, compartilhado lá no acampamento Panorama. Foi o tema do concílio, na realidade. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Abra sua Bíblia comigo, por favor, lá no livro de Atos, capítulo 3. Verso 20. Atos, capítulo 3, verso 20. Tem aí, por favor, projeta para nós. Eu quero fazer leitura desse texto juntos. Mais um enter aí, por favor. Isso. Vamos fazer a leitura, irmãos, primeiro na NVI e depois na Nova Almeida atualizada. Vamos lá? 1, 2, 3. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Agora na Nova Almeida atualizada. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Amém. Pois bem, esse foi o tema da 85ª Assembleia Geral da Igreja Hollins no Brasil.
E eu achei oportuno compartilhar esse tema, porque nem todos tiveram a oportunidade de estar lá, e também nem todos, eu acho, tiveram a oportunidade de acessar o link que foi enviado no grupo da igreja e acompanhar as pregações, as ministrações que foram feitas durante o concílio. Esse único versículo, irmãos, que nós lemos, faz parte de uma narrativa muito importante e muito bem construída pelo médico Lucas. É impressionante como a palavra de Deus ela é rica. É impressionante como homens como Lucas e os outros apóstolos foram cheios do Espírito Santo para escrever, para registrar da parte de Deus, irmãos, os livros, os 66 livros que nós temos nas nossas mãos. É impressionante. E Lucas, como bom médico, detalhista, atencioso, bom médico é atencioso, irmãos. Bom médico vira a gente de cabeça para baixo, não é assim? E Lucas, como médico, ele tem um olhar, uma atenção especial. E é possível encontrar isso também no seu registro, lá no Evangelho de Lucas, e nessa narrativa muito bem construída no livro de Atos. E nós precisamos observar essa narrativa com muita atenção. A partir do seu contexto, você vai ouvir eu falar muito essa palavra hoje, contexto. Porque a partir de uma análise adequada do contexto, nós temos uma compreensão e podemos fazer uma aplicação adequada do texto bíblico. Eu aprendi com os meus bons pastores ao longo da minha caminhada e continuo aprendendo e vou continuar aprendendo até o dia que eu morrer. Pois que morrer, só lá na glória, né? Mas eu aprendi com bons pastores que eu tive, irmãos, com bons professores do seminário. Não esqueça o que eu vou te dizer agora, que texto fora do contexto só serve para... Isso, só serve para pretexto. E o que é um pretexto? Pretexto é uma alegação sem fundamento, distorcida, tirada do seu contexto original. É isso, um pretexto. Por isso que todas as vezes que nós estudamos a Bíblia, que nós lemos a Bíblia, nós lemos os textos bíblicos, ou algum texto, ou algum versículo específico, como fizemos agora, Atos 3:20, nós precisamos, irmãos, de um olhar criterioso para o contexto. Aquilo que vem antes, aquilo que vem depois, e o contexto imediato. Eu vou falar um pouco disso. Então, olha só, já no contexto anterior, no capítulo 1, Lucas, ele narra a ascensão de Jesus, ou seja, o retorno de Jesus para o Pai, conforme ele mesmo havia comunicado aos seus discípulos. Abre comigo João 16, 5-7. Alguns textos certamente eu conseguirei passar, ler com vocês, outros não. Então é importante anotar, grifar na sua Bíblia e estudar durante a semana, tá bom? Então, um dos pontos aqui no início da narrativa é o retorno de Jesus para o Pai. E Jesus havia falado disso. Olha lá no Evangelho de João, capítulo 16, versos 5 e 7. Eu vou ler na NVI, está escrito assim: agora que vou para aquele que me enviou, Jesus falando aos seus discípulos, no seu discurso de despedida. Aliás, discursos, você vai ver depois, eu não vou entrar em detalhes, que entristeceu o coração dos discípulos. Olha o que Jesus diz: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo, olha a afirmação de Jesus, eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Amém. Então Jesus já havia de antemão previsto o seu retorno ao Pai. E ele então faz esse comunicado aos discípulos, e isso entristece muito o coração deles. Se eu estivesse lá com eles ao lado de Jesus, certamente o meu coração também se entristeceria.
ficaria triste, porque afinal nós queremos o nosso mestre do nosso lado. O que eles queriam, irmãos, é Jesus ao lado deles. E agora Jesus está anunciando a sua partida. Ele sairia do mundo, retornaria para o Pai. Isso entristece o coração dos discípulos, mas Jesus faz uma afirmação importante aqui. Ele diz: olha, é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o conselheiro não virá. E Jesus estava se referindo a quem? Ao Espírito Santo. Mas se eu for, eu o enviarei. Eu o enviarei. Né? Louvado seja Deus. Lucas também, lá no seu Evangelho, capítulo 24. Você que é rápido de endereço, quiser abrir junto comigo. Lucas 24, Lucas também registra esse comunicado de Jesus. Olha só, Lucas 24, 50 ao 51. Na realidade, ele registra a ascensão, o momento exato do retorno do Mestre. Olha só, tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Amém. Esse acontecimento histórico e incomparável se deu sob o olhar, quando nós voltamos para o livro de Atos, nós percebemos ali que esse acontecimento se deu sob o olhar atento das testemunhas que estavam reunidas no cenáculo naquele dia. E obedientes aguardavam pelo cumprimento da promessa. Olha só, capítulo 1 de Atos, versos 4 e 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. A manifestação bendita do Espírito Santo no dia do Pentecostes, irmãos. E nós sabemos que o Pentecostes era uma das 3 principais festas celebradas pelos judeus. 50 dias após a Páscoa, eles celebravam essa festa das primeiras colheitas, dos primeiros cereais. E essa festa eles deram o nome de Pentecostes. Mas também eles celebravam a festa dos tabernáculos, que era uma festa que eles dedicavam ao Senhor, celebravam a colheita dos primeiros frutos, e a festa principal era a Páscoa, onde o povo de Israel, o povo judeu, celebrava a libertação do cativeiro egípcio. E essa manifestação bendita do Espírito ocorreu no dia do Pentecostes. E essa manifestação, irmãos, quando nós fazemos a conexão com o Evangelho de Lucas e de João, nós percebemos que ela estava em plena harmonia com a ascensão de Jesus. Porque ele disse para os discípulos: olha, eu vou, é necessário que eu vá. Se eu não for, eu não enviarei o conselheiro, mas se eu for, eu enviarei a vocês. E esse acontecimento foi acompanhado de sinais sobrenaturais. Olha lá no capítulo 2, verso 2 de Atos. Veio do céu um som. Olha só. Então, o primeiro ponto da narrativa, foi a ascensão de Jesus. E depois Lucas inclui a manifestação do Espírito, que, como eu disse, estava em plena harmonia com essa ascensão do Mestre. E foi acompanhada de sinais sobrenaturais. Olha lá, veio do céu um som como de um vento muito forte. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. Verso 3. Línguas de fogo se separaram e pousaram sobre cada um deles. Verso 4.
todos, olha só, irmãos, todos que estavam ali, 120 pessoas no cenáculo naquele dia. Deus me deu o privilégio lá em Jerusalém de visitar esse cenáculo. Eu estive lá, irmãos. Se não foram feitas muitas modificações, é um lugar pequeno. É um espaço, não é tão grande. E eles estavam ali reunidos, aguardando a promessa. E o texto diz no verso 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo e falavam noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. É interessante, eu não vou entrar nesse tema, nesse ponto, mas é interessante que galileus falavam várias línguas de outras nações em volta e que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes. Interessante o agir de Deus, irmãos, porque eles falavam a linguagem do céu, eles falavam maravilhas de Deus na própria língua materna daquelas pessoas, ou seja, possibilitou essas pessoas a entenderem as maravilhas de Deus que eles estavam anunciando através da manifestação do Espírito. Glória a Deus por isso. E Lucas também, irmãos, olha os detalhes. Ele também registrou um acontecimento escatológico, anunciado por 2 anjos que apareceram ali de repente. Capítulo 1, verso 10 e 11. Vamos fazer leitura? Olha lá. Vamos ler o 9 também. Atos 1, 9 ao 11. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Tenta imaginar a cena. A ascensão foi visível da mesma maneira que o retorno de Jesus será visível. Olha lá. De repente surgiram diante deles 2 homens. É interessante que o Lucas usa a expressão homens. Mas eram anjos, irmãos, porque ninguém aparece de repente num lugar assim, vestindo vestes brancas e com um anúncio desse. Então, certamente 2 anjos, olha só, apareceram vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Esse retorno, a segunda vinda de Cristo, irmãos, ainda é um evento a se cumprir. E quando Jesus voltar, Deus então consumará o seu plano eterno de restaurar todas as coisas. É interessante porque quando nós olhamos para o livro de Atos, especialmente aqui nos primeiros capítulos, o capítulo 2 de maneira mais específica, a nossa atenção se volta para essa manifestação do Espírito. É inevitável, não é? O nosso olhar parece que fixa nessa manifestação, nessa vinda e nessa manifestação do Espírito. Mas, irmãos, o que aconteceu em Atos? Aconteceu na realidade milagres que nós precisamos vivenciar hoje. Sabe quais são esses milagres? Aquelas pessoas, irmãos, eram judeus. Eram judeus que ouviram a mensagem proclamada pelo apóstolo Pedro. Eu vou falar daqui a pouco, sobre isso daqui a pouco. Na realidade, Pedro fez 2 discursos naquele dia. Eu vou falar deles daqui a pouco. Mas aconteceram milagres, irmãos, que precisam acontecer hoje. Primeiro, as pessoas darem ouvidos, atenção à palavra de Deus.
Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde as próprias pessoas, o próprio povo de Deus, as próprias pessoas que estão na igreja, não têm dado a devida atenção à palavra de Deus. Então, ouvir a mensagem de Deus naquele dia e hoje é um milagre que precisa acontecer no nosso meio. E o outro milagre, irmãos, urgente, necessário nos dias atuais, é o verdadeiro arrependimento, é uma conversão genuína ao Senhor. Como nós precisamos disso, irmãos. Como a igreja, como o mundo, como as pessoas precisam vivenciar o milagre da conversão. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto e pensando nisso, na realidade, eu não estava pensando nisso. O Espírito Santo trouxe isso enquanto eu orava. E eu fiquei pensando, irmãos, na minha vida. Como eu necessito, como é urgente para mim vivenciar essa conversão genuína. E que é necessária. Antes que venham tempos de refrigério, que venham tempos de descanso. E Pedro, irmão, certamente, uma das suas, eu acho que a maior preocupação estava relacionada à salvação das pessoas. E se você for, não dá tempo de entrar aqui, mas se você, durante a semana, vale a pena olhar o discurso de Pedro, os 2 discursos que ele faz, você vai perceber, irmãos, que Pedro fez a lição de casa. Primeiro, o texto mostra que diante da pergunta do povo, ele estava com a resposta na língua. Irmãos, como nós precisamos estar afiados na palavra para responder àqueles que pedem razão da nossa fé. O próprio Pedro vai falar isso depois nas suas epístolas, se eu não me engano, na primeira carta. Como nós precisamos estar preparados, irmãos. Ele fez o dever de casa, um sermão claro, inteligível e objetivo. Sem rodeio, sabe? Rodeia, não chega a lugar nenhum. Não, ele foi objetivo. Porque ele estava preocupado, irmãos, com a salvação das pessoas. Eu fico pensando, irmãos, e nós? E você e eu? Nós estamos preocupados com a salvação das pessoas que estão ao nosso redor e que ainda não conhecem a Cristo. Eu falei para minha tia na terça, né? Que benção, eu saí daqui, irmãos, pulando de alegria. Eu saí daqui flutuando. Porque é mais uma alma, é mais um nome escrito no livro da vida. É mais uma alma salva pelo nosso Senhor Jesus. Irmãos, a preocupação da igreja deve ser com a salvação das pessoas. Nós não podemos perder tempo, irmãos, nós não podemos vacilar. O dia do Senhor, o grande dia, que aliás nós vamos ver daqui a pouco no livro do profeta Joel, será um dia de juízo. Será um dia de julgamento do Senhor, irmãos, diante de todas as nações, todos prestarão conta diante do justo juiz. E a nossa preocupação deve ser e continuar sendo, sim, com aqueles irmãos que ainda não conhecem o Evangelho, com aqueles que ainda não entregaram sua vida para Jesus. E essa mensagem dos anjos, uma mensagem escatológica, ou seja, que vai ainda se cumprir,
Não significa, irmãos, que nós devemos cruzar os braços. Ver que os anjos chamam a atenção deles. Olha lá, por que vocês estão, galileus, por que vocês estão olhando para o céu? A vinda de Cristo, irmãos, é uma realidade. Nós, a igreja, cremos e aguardamos com ansiedade esse dia. Mas essa mensagem, irmãos, não é para nos acomodarmos. Essa mensagem não é para ficarmos com os braços cruzados, olhando para o céu, esperando Jesus voltar. Mas essa mensagem, irmãos, é para abrir os olhos da igreja. É para colocar diante de nós uma responsabilidade que nós recebemos do próprio Deus, de anunciar o evangelho a todas as pessoas. Preste atenção no que você vai ouvir agora. A igreja somos nós. Amém? A igreja recebeu o poder do Espírito Santo para ser testemunha de Jesus no mundo inteiro. Não é tempo, irmãos, para nos calarmos. Não é tempo para a igreja se intimidar diante do cenário atual, do atual e do presente mundo. Olha para a pessoa que está do seu lado, ajuda o pastor a pregar, fala assim para ele: você tem uma missão, nós temos uma missão a cumprir. Isso, é isso mesmo. Nós temos uma missão para cumprir, irmãos. Nós não estamos aqui de brincadeira. Deus não nos chamou, irmãos, para esquentar essa cadeirinha branca onde você está sentado. Nós temos uma missão a cumprir, irmãos. Nós não podemos nos acomodar. Certa vez eu ouvi de uma pessoa, faz tempo já, estou lembrando agora, que ouviu de um missionário que o maior inimigo, olha só, o maior inimigo dos crentes é o comodismo, irmãos. Para e pensa, talvez, irmãos, hoje, um dos maiores problemas que a igreja enfrenta seja do comodismo. Irmãos, é impressionante a luta, a batalha que os pastores, eu tenho conversado com os meus companheiros de vocação, de ministério. Irmãos, é impressionante ouvir dos meus companheiros de ministério o esforço que os pastores têm feito para trazer as pessoas de volta para o culto público, para o culto comunitário, desculpa. Público era naquele tempo, né? Quem dera se fosse público hoje. Porque ao invés da tecnologia estar a serviço da igreja, a igreja está a serviço da tecnologia. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas, não depois da pandemia, não retornaram para o convívio da comunidade. E os pastores, desculpa com o que eu vou dizer aqui, mas é verdade, irmãos, é uma grande sinceridade e realidade. Sinceridade do meu coração e realidade. Os pastores, ao invés, irmãos, de concentrar a sua força, os dons que Deus deu para equipar a igreja, para equipar, para preparar os santos, além de ficar apagando incêndio no meio dos crentes, os pastores precisam se esforçar, irmãos, para tirar os crentes do comodismo. Nós temos, de novo, nós temos uma missão a cumprir. Nós não podemos nos acomodar, irmãos. Nós não podemos ficar calados. A igreja é detentora da palavra de salvação. Tem noção disso? Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, ele diz, ele afirma lá que nós somos embaixadores de Cristo.
E que Deus faz o seu apelo ao mundo hoje por intermédio de quem? Mais alto. Isso, da igreja. Deus, irmãos, fez apelo através dos profetas. Deus fez apelo através dos apóstolos. E Deus continua fazendo o seu apelo para que o homem seja salvo. E Ele faz esse apelo hoje por intermédio da igreja. Irmãos, preste atenção, nós não podemos nos calar. Ainda no contexto, lembra que eu falei que eu ia repetir, usar muito essa palavra? Ainda no contexto anterior, capítulo 2, olha só, Lucas narra o primeiro discurso público que Pedro fez. Aliás, que transformação, hein, irmãos? Não dá tempo de entrar aqui em detalhes, mas que Pedro é esse, hein? Um Pedro transformado, cheio do Espírito Santo, hein? Que transformação, hein? O Pedro que antes havia negado Jesus. Não, jamais, eu nunca vi esse homem. Agora é um outro Pedro, cheio do Espírito, que se levanta diante de uma multidão e faz o seu primeiro discurso. E a gente precisa entender aqui, irmãos, o objetivo do discurso de Pedro. O primeiro discurso tem como objetivo responder uma dúvida da multidão. Qual era a dúvida da multidão? Olha lá, versos 7 e 8 do capítulo 2. Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós na nossa própria língua materna? Esse foi o objetivo do primeiro discurso. Esclarecer essa dúvida, e Pedro fez mais. O que é ser cheio do Espírito, né, irmãos? Meu Deus, ele faz mais, ele corrige a zombaria de alguns. Zombaria ocasionada por uma suposição errada sobre aquele acontecimento. No verso 13, alguns achavam que eles estavam bêbados. Eles estão embriagados, mas era 9 da manhã, irmãos. Apesar que hoje, misericórdia, 7 da manhã já tem gente caído na sarjeta. Que tristeza. E aí, olha a importância de conhecer, ó, as Escrituras. Pedro, então, inicia o seu discurso, irmãos, não dá tempo, que dentre tanta coisa importante que ele inclui no sermão, no discurso, ele se fundamenta no livro do profeta Joel. Abra esse livro comigo. Profeta Joel, capítulo 2. Olha lá, Joel 2. Joel capítulo 2, versos 28 ao 32. Vamos fazer a leitura? Inclusive, essa profecia de Joel estava literalmente se cumprindo naquele dia de Pentecostes. Olha só, Joel 2, 28 ao 32. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens, olha os jovens aqui entrando na lista, ó, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Volta para o discurso. Olha só, irmãos. Volta agora um pouco para o discurso de Pedro. Lá no capítulo 2, verso 23, ele inclui, tem muita substância bíblica aqui, irmãos. Muita. Fundamental para aquele público que estava ouvindo e fundamental para a gente hoje. Olha só. Primeiro, Pedro aborda a morte de Jesus. Ele cita Joel, nós lemos, essa profecia se cumpriu literalmente naquele dia, e ele inclui outras coisas. Dentre elas, ele cita a morte de Jesus. E ele diz que a morte de Jesus foi propositalmente determinada e conhecida de Deus. Essa abordagem de Pedro, irmãos, foi estratégica. Porque embora os judeus e romanos se uniram para crucificar e crucificaram o Salvador do mundo, a morte de Jesus fazia parte do propósito de Deus. E Pedro menciona isso. Aliás, ele atribui culpa aos judeus. Olha segundo ponto importante que ele inclui. Ele fala sobre a ressurreição de Jesus. E esse acontecimento, irmãos, histórico, marcante e fundamental para a fé cristã, cujos primeiros apóstolos e outras pessoas foram testemunhas oculares, foi uma realidade visível. Jesus deu, eu não vou citar aqui todos os textos, mas Jesus deu muitas provas indiscutíveis da sua ressurreição. Olha só, apareceu as mulheres que foram ao sepulcro, Maria Madalena e outras mulheres, Mateus capítulo 28. Jesus caminhou e comeu com os 2 discípulos em Imaús. Lembra lá no povoado de Imaús, Lucas 24, Jesus aparece para os discípulos, João capítulo 20, come um peixinho assado com eles, mostra as marcas da obediência no seu corpo. Tudo isso, irmãos, certamente, incluídos no discurso de Pedro, foi muito significativo para aquelas pessoas e é significativo para nós hoje. Esse foi o primeiro discurso. Olha o segundo discurso. Esse já é no contexto imediato, capítulo 3. Olha lá. Qual o objetivo desse discurso? Se você olhar o contexto imediato, você vai ver que Pedro e João estavam se deslocando ao templo no horário da oração. E era colocado à porta ali do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença. Pedro e João cheios do Espírito. O que é ser cheio do Espírito, irmãos? No Novo Testamento diz que muitas pessoas eram levadas às ruas, em macas, para que a projeção da sombra de Pedro, olha só, o poder de Deus se manifestasse e muitos eram curados, irmãos. Esse poder está em nós, irmãos. Esse mesmo poder está em nós. Eu fico pensando, por que esse poder não se manifesta? Irmãos, eu tenho clamado, eu compartilhei isso com vocês alguns dias atrás. Desculpa ser repetitivo, mas é que é muito importante, significativo para mim. Eu tenho clamado um derramar do Espírito nesses dias.
Eu tenho buscado esse enchimento pessoal do Espírito, porque isso, irmãos, é uma responsabilidade de cada um de nós. E eu tenho clamado esse derramar do Espírito nos nossos dias. Como nós cantamos agora há pouco, fogo de Deus, acende em nós paixão pelo teu nome. Esse mesmo poder, irmãos, que estava na vida dos primeiros apóstolos, está na sua e na minha vida. Dá para pensar, olha, para um pouco e tenta contemplar isso, a projeção da sombra de Pedro. O poder do Espírito se manifestava e as pessoas eram curadas. Porque esse poder não se manifesta hoje como se manifestou naqueles dias. Eu entendo, irmãos, dentre algumas coisas que eu penso, eu entendo que esse fogo de Deus, esse derramar do Espírito precisa ser um anseio profundo do coração de cada um de nós. Quantas vezes, irmãos, a gente vem para a igreja? Quantas vezes a gente vem para a reunião de oração, desantenado, desligado, desconectado das coisas de Deus, irmãos? Isso é, né? Quando a gente vem, porque a reunião de oração, por incrível que pareça, deveria ser a reunião mais frequentada da igreja e é a menos frequentada. Eu visitei igrejas grandes, irmãos, Hollins aqui no Brasil. E eu digo isso com tristeza, é impressionante, igrejas com 400, 500, 600 membros, na reunião de oração tem 20, 30 pessoas. O derramar do Espírito, irmãos, precisa ser um anseio profundo do coração da igreja. Eu penso que não pode ser um anseio isolado no meio do povo. Mas um anseio. Quanto você deseja de Deus, irmão? O quanto você deseja de Deus, irmã? O quanto você deseja e busca a presença do Espírito no seu dia a dia? O quanto esse desejo de Deus e pela obra de Deus queima no seu coração, querido? E aí Pedro, então, o aleijado olha para eles, pede esmola, e Pedro volta para o rapaz e fala: olha, eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o milagre acontece, irmãos. O aleijado de nascença levanta, dá um salto, fica de pé, sai. Eu fico tentando imaginar a cena. Meu Deus, deve ter escandalizado os fariseus que estavam ali. E sai glorificando a Deus no meio do povo. E por causa disso, Pedro precisa elaborar outro discurso. Porque o povo se volta para eles achando que ele e João tinham feito o milagre. E aí Pedro, então, desenvolve uma postura correta. Pedro e João, olha lá verso 12 ao 16. E direciona a perspectiva do povo para o legítimo autor da cura. Ele diz: olha, não fomos nós que fizemos essa cura. Sabe quem é que foi? Foi Jesus. Foi pela fé no nome de Jesus que esse aleijado foi curado. Eu quero abrir um parênteses e dizer uma coisa importante para vocês, irmãos. Preste atenção. Nós somos instrumentos de Deus. A glória e a excelência pertencem ao Senhor. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus, irmãos. Mas a gente precisa acreditar nisso. A gente precisa vivenciar isso.
Pela fé no nome de Jesus, somos canais do agir de Deus. Nós somos testemunhas do poder de Deus, irmãos. E Pedro, o que é ser cheio do Espírito? Pedro faz do milagre, irmãos, uma ponte. E aqui eu quero abrir outro parênteses para te dizer uma coisa importante. Ele faz do milagre uma ponte importante para incluir no seu discurso o tema principal. Sabe qual era o tema principal? Jesus Cristo. Ele diz: arrependam-se e se voltem para Deus. Irmãos, preste atenção nos acontecimentos simples do seu dia a dia. Na sua casa, na escola, na universidade, no trabalho. Preste atenção no convívio familiar. Existem situações que nós podemos usar como ponte para falar de Jesus. Mas se nós, irmãos, não estivermos ligados, mas se nós não estivermos conectados, sensíveis ao Espírito e à situação, ela vai passar despercebida aos nossos olhos. Quantas vezes, irmãos, nós perdemos a oportunidade de falar de Jesus, porque nós não estamos conectados e afinados com o Espírito Santo? Quantas vezes? Quantas vezes, irmãos, pessoas desesperadas do seu lado, gritando por socorro, bem no pé do seu ouvido: socorro, socorro, mas nós não ouvimos. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes, irmãos, nós perdemos a oportunidade de falar de Jesus, de usar experiências, situações corriqueiras para fazer uma ligação, uma ponte. É isso que Pedro faz, e ele também inclui aqui uma realidade fundamental. Aliás, está presente tanto no primeiro como no segundo discurso. É a rejeição e a cooperação dos israelitas na morte de Jesus. E quando ele toca nesse ponto, ele mexe numa ferida, irmãos. Essa semana eu recebi um vídeo num grupo que eu tô. Uma moça, não sei qual é a etnia dela, mas ela estava em Jerusalém, no centro de Jerusalém. A hora que eu vi a imagem, eu lembrei, eu estive lá, eu pisei naquele lugar. Provavelmente uma missionária, eram duas. E elas estavam anunciando Jesus, proclamando Yeshua HaMashiach, Yeshua, e proclamando sobre Jesus. Só que tem um problema, irmãos, elas fizeram isso no Shabat. E sabe o que aconteceu? Nada mais natural do que realmente ia acontecer. Desde as crianças menores. Porque os judeus, eles são ensinados desde pequenininho, irmãos. Isso é um aspecto positivo, que nós precisamos aprender com eles. Ensina os filhos desde criança a decorar a Torá. E mostra no vídeo crianças pequenas de 8, 9 anos jogando, não sei se era pedra, algumas coisas, expulsando os missionários da praça. Quando Pedro, irmãos, toca nessa questão da rejeição e que os judeus cooperaram com a morte do Messias, ele mexe numa ferida. Mas foi importante. Sabe por quê? Porque quando Pedro toca nesse assunto, leva eles a pensarem profundamente. E surge uma pergunta, olha lá para o texto, é Atos 3. Olha lá. Irmãos, que faremos? Atos 2, desculpa, verso 37. Quando ouviram isso, olha só.
ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? E aí Pedro enfatiza um princípio fundamental e indispensável da palavra de Deus que nós encontramos percorrendo toda a Escritura: o arrependimento. Ele responde: arrependam-se e se voltem para Deus. Esse arrependimento, irmãos, é uma mudança de vida total. É uma transformação que o Espírito Santo opera dentro de nós, que nos faz dar um 360 graus e nos voltarmos para Deus. Esse arrependimento, irmãos, reorienta toda a nossa vida diante de Deus e diante dos homens. E é impressionante, eu vou entrar daqui a pouco no texto de Joel para encerrar. É impressionante que o arrependimento é uma convocação feita pelo profeta Joel. Vamos lá, já que eu falei, abre de novo Joel. Olha só, irmãos, Joel capítulo 2, a partir do verso 12. É um chamado, uma convocação, até para os recém-nascidos. Eu vou falar isso daqui a pouco. Olha só Joel 2:12. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim. Como que nós devemos voltar para Deus, irmãos? Olha lá o texto: de todo o... Jesus perguntado qual era o maior dos mandamentos, lembra que ele respondeu? O maior mandamento é este: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Quem está amando Deus assim, levanta a mão. Deixa eu abaixar a minha, segurar ela aqui embaixo. Quem dentre nós, irmãos, ama o Senhor com toda a força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração? Olha lá, olha lá, olha, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Eu vou falar isso daqui a pouco. Olha o verso 13, olha a expressão que ele usa: rasguem o coração e não as vestes. O povo estava acostumado a rasgar as vestes. Era um costume cultural, era uma reação cultural diante de uma crise ou de um juízo. Eles rasgavam as roupas. Olha o que o profeta diz, olha o que Deus diz através do profeta: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependam-se e não envia a desgraça. Lógico, tem todo um contexto do livro de Joel, não dá tempo de entrar. Anota e estuda durante a semana. E eu quero encerrar, irmãos, analisando esse princípio fundamental que é o arrependimento. Presta atenção. Encontrado no discurso do apóstolo Pedro e do profeta Joel, e que é extremamente urgente e necessário para que venham tempos de descanso. Para que venham tempos de refrigério. E primeiro, irmãos, presta atenção, olha para o texto com atenção durante a semana. Fica esse exercício para você. Primeira coisa que eu preciso pontuar nesses textos e lembrá-los que o público-alvo em ambos os discursos, tanto no livro de Joel como na narrativa de Lucas, dos discursos de Pedro, em primeiro plano, sabe quem que é? O povo de Deus. Somos nós.
Mas também é possível perceber, abre lá Joel 1:2, olha só, uma amplitude maior, porque o arrependimento, irmãos, é necessário a todas as pessoas. Olha só, Joel 1:2, ouçam isto, anciãos. Escutem todos os habitantes do país. Olha só, já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Ouçam isto, anciãos. Escutem todos os povos ou todos os moradores da terra. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, em consciência, irmãos, é que essa convocação ao arrependimento, ela é em primeiro plano para a igreja, ela é para nós. E se nós quisermos, irmãos, viver tempos de avivamento, se nós quisermos desfrutar de avivamento genuíno de Deus, se nós quisermos, irmãos, desfrutar de tempos de descanso, nós precisamos nos arrepender diante do Senhor. O arrependimento, essa mudança total de rumo, de vida, de conduta, mudança de dentro para fora, continua sendo extremamente necessária, irmãos, como um retorno para Deus. E esse arrependimento, eu vou passar aqui alguns textos, desculpa, não dá tempo. Olha só, ele teve prioridade nos discursos de Jesus. No discurso dos profetas e dos apóstolos, olha lá, Isaías 1, 16, 17, Oséias 14, 1 e 2, Joel 2, 12, nós lemos aqui, Mateus capítulo 3, verso 1 e 2, verso 8, Mateus 4, 17, Atos 2, 38, Atos 3, 19 e por aí em diante. Em todas essas referências bíblicas que eu citei para você, nós encontramos o princípio do arrependimento. Que não tem nada a ver, irmãos, com uma aparência externa. Esses dias eu ouvi numa aula de seminário, não dá para saber, não dá para saber quem é crente e quem não é. Não tem estrelinha na testa para a gente saber. Não dá para saber se é crente de verdade pela roupa que ele veste. E arrependimento, irmãos, isso tem sido um grande confronto na minha vida. Tem a ver com uma mudança de dentro para fora, tem a ver com mudança de caráter, tem a ver com mudança de comportamento, tem a ver com mudança de conduta e com mudança total da nossa vida. E eu quero fechar dizendo que, ainda no texto de Joel, desculpa, assim como o pecado gera consequências trágicas e desastrosas, o arrependimento verdadeiro, irmãos, ele gera vida. E muda, olha só, a sentença destrutiva destinada àqueles que praticavam o mal, que é uma base bíblica disso, para essa afirmação, dentre outras. Jonas capítulo 3, lembra do profeta Fujão? Fico pensando, Jonas tentando fugir de Deus, irmãos. A Bíblia diz que Deus, a presença do Senhor enche o céu. Como é que a gente esconde dele? Como é que a gente, irmãos, presta atenção, guarda, oculta pecados no coração? Deus está vendo. Ainda que as pessoas não vejam, ainda que as pessoas não enxerguem, nós não podemos esconder nada do Senhor, irmãos. Deus manda, resumindo, Jonas para Nínive proclamar o quê? Arrependimento por causa da impiedade daquele povo. Jonas foge, para dentro da barriga do peixe. Só não morreu porque Deus preservou a vida dele. Sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito, irmãos. Ele queria salvar a cidade de Nínive. E presta atenção no que eu vou te dizer agora. Ninguém interrompe os propósitos de Deus. Ninguém, irmãos.
Deus vira o mundo de cabeça para baixo. Deus muda o céu e a terra. Sabe para quê? Para cumprir o seu propósito. Jonas sai da barriga do peixe, vai para onde? Aprendeu a lição, né? Vai para Nínive. O que o texto diz? Eu estou resumindo. Ele proclama arrependimento. O povo se arrepende, irmãos. Ele fica indignado por causa disso. O profeta queria ver o povo destruído. Misericórdia, Jonas. Onde estava o seu coração, filho? Onde estava o seu coração, Jonas? Posso confessar um pecado? Posso confessar uma? Às vezes, irmãos, nós falamos ou não falamos. Mas quando nós falamos, nós esperamos que as pessoas se arrependam, não é? Jonas foi o contrário. Primeiro que ele não queria falar. E quando ele falou, o povo se arrependeu, ele ficou indignado. Mas às vezes, irmãos, nós somos como Jonas. Mas o arrependimento, ele é verdadeiro, ele atrai a misericórdia e a compaixão de Deus. O nosso Deus, irmãos, ele é misericordioso. Ele é compassivo, irmãos. Ele é cheio de compaixão, de graça e de misericórdia. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Deus está dando, irmãos, oportunidade para os homens se arrependerem em todas as partes do mundo. Deus está dando oportunidade para que o evangelho seja proclamado nos 4 cantos da terra e as pessoas tenham chance de se arrependerem e serem salvas. E o profeta Joel, eu falei que ia encerrar com ele usa expressões fortes, né? Olha, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento. E por falar em jejum, irmãos, o profeta Isaías, lá no capítulo 58, vale a pena abrir esse texto comigo. Olha só, Isaías corrige a nação em relação ao jejum, que havia se tornado para eles apenas um recurso exterior, de aparências. Olha, nós jejuamos. Olha o que Deus fala através do profeta Isaías sobre o jejum. Olha só, isso é uma grande lição para a gente, irmãos. Isaías 58, 6 e 7. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. O arrependimento, irmãos, é uma decisão consciente que nos afasta do pecado, mas nos aproxima de Deus. Afinal, a promessa não é só para Israel. Lógico, o discurso de Pedro focou os judeus, mas a promessa não é só para eles, não. Olha lá o verso 39 de Atos. Mas para todos, quantos o Senhor chamar. E eu vou fechar, irmãos, dizendo que esse tempo de refrigério que nós ouvimos esses dias em Panorama, que estamos ouvindo hoje, o descanso pleno e definitivo se dará quando Jesus voltar.
e restaurar todas as coisas. Refrigério pleno e definitivo só pode vir, querido, da parte de Deus, da presença de Deus. E nós desfrutaremos desse tempo de refrigério e de descanso completo e definitivo quando Jesus voltar. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você, as pessoas também que vão nos acompanhar posteriormente pelo canal do YouTube, que a palavra de Deus confronte você, tire você do comodismo, que a palavra de Deus te transforme. Esse é o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus. Por um momento, irmãos, reflita um pouco no que você ouviu agora. Tantas coisas, irmãos, eu poderia, algumas coisas, recapitular nesse tempo de aplicação da palavra e de oração pessoal. E se eu pudesse destacar algumas, a primeira que eu destaco é: qual a sua paixão por Deus? Qual é a sua realidade como filho e filha de Deus hoje? Você tem buscado, você tem desejado, ansiado profundamente a presença do Espírito Santo? Você tem sido cheio do Espírito constantemente? Essa é a primeira coisa que eu destacaria. A segunda coisa, irmãos, é que nós somos chamados à realidade. Ainda há fome de salvação nesse mundo, as pessoas estão aflitas. E a mesma pergunta que foi feita pelo público lá no cenáculo: o que faremos? Eu acredito seriamente, conscientemente, que essa pergunta continua ecoando nos nossos dias. As pessoas estão aflitas, precisando ouvir o Evangelho. E a igreja, nós somos detentores da palavra de reconciliação e de salvação, irmãos. Nós não podemos nos calar. Nós temos uma missão a cumprir. O Evangelho precisa ser anunciado. O inferno precisa ser saqueado. Almas precisam ser alcançadas pelo Senhor e salvas por Ele. E sabe qual é o instrumento que Deus quer usar? Ele quer usar você e eu. Ele quer usar nós. Cada um de nós. Ore ao Senhor. Se apresente diante de Deus. Não volte para casa sem responder a palavra de Deus. Não faça isso. Numa oração simples, mas de coração aberto diante da palavra de Deus. Fale com Ele. Agradeça por ter sido resgatado pelo sangue precioso de Jesus, mas agradeça também pelo privilégio que você tem de ser instrumento nas mãos de Deus para alcançar outras vidas. Sim, Senhor, nós desejamos, sim, nós queremos tempos de refrigério, tempos de descanso que vem da parte do Senhor. Mas conforme a sua palavra nos instruiu, através desses dois discursos claros de Pedro, do apóstolo Pedro, é que tempos de refrigério passa por tempos de arrependimento.
E esse arrependimento começa com a tua casa, Senhor, começa com o teu povo. Quando nos voltarmos para o Senhor de todo o coração, quando rasgarmos não as vestes, mas o coração, quando deixarmos de lado uma espiritualidade superficial e vazia, para de fato nos entregarmos ao Senhor de coração, certamente eu creio, por isso oro e proclamo, eu creio, nós viveremos tempos de refrigério. Já no presente, e tempos de refrigério definitivo e completo, escatologicamente falando, lá no futuro, ainda virá, ainda há de se cumprir, quando o Senhor Jesus voltar. E quando o Senhor voltar, nos encontre fiéis na missão que nós temos a cumprir. Nós não temos tempo, Senhor, para ficar olhando para o céu com os braços cruzados. Nós temos uma missão a cumprir. Nós temos uma missão, uma convocação séria a cumprir. Ajuda-nos. Desperta cada um de nós a começar em mim. Desperta o teu povo. Que sejamos uma voz ativa, um testemunho autêntico, vivo e poderoso nesse mundo. Que através de nós, vidas se acheguem, vidas sejam alcançadas e salvas pelo Senhor. É a minha e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero encerrar com alguns avisos. Primeiro, na quarta-feira, nós temos reunião de oração. Presta atenção, essa atividade, irmãos, as pessoas que vão nos acompanhar depois, um abraço no seu coração, que Deus te abençoe.